Você já se sentiu com menos fôlego para as coisas simples da vida? Aquela caminhada no parque que antes era fácil. Subir as escadas, brincar com os netos. Parece que o corpo não responde mais como antes. A energia diminui. E uma sensação de peso e cansaço começa a dominar. Não é. É uma realidade dolorosa que vejo todos os dias nos corredores do hospital. Em rostos queridos, cheios de histórias, mas que perdem a vitalidade por causa de um inimigo silencioso que poucos realmente percebem. Esse inimigo não é algo que aparece de repente. Ele se instala devagar, quase imperceptivelmente. E quando nos damos conta, já está roubando nossa autonomia, nossa alegria de viver. E o mais grave, a saúde do nosso coração. Como cirurgião cardíaco, tenho visto o impacto devastador desse hábito no coração de milhares de pessoas, muitas delas, como vocês, em uma fase da vida que deveria ser de plenitude e tranquilidade, e hoje. Vim até aqui para lhes implorar, de coração, para parar um hábito que está silenciando a vida de muitos idosos e comprometendo severamente a saúde cardiovascular. Não é sobre uma dieta radical ou exercícios extenuantes. É sobre uma mudança simples, mas profunda, que pode reescrever a sua história de saúde. Neste vídeo, vamos desvendar esse segredo, entender por que ele é tão perigoso e, mais importante, como podemos transformá-lo em um catalisador para uma vida mais longa, feliz e cheia de energia. Vamos descobrir juntos hábitos simples que vão fortalecer seu coração, dar mais disposição para aproveitar cada momento e até mesmo melhorar a sua memória e o seu sono. Fiquem comigo até o final, porque o que vou revelar pode surpreender vocês e, acreditem, vai mudar a forma como vocês encaram o envelhecimento. Então, vamos direto ao ponto. Meus queridos, o hábito que, como cirurgião cardíaco, eu imploro para que os idosos parem imediatamente é a inatividade física crônica, a falta de movimento regular. A ideia de que descansar é sempre a melhor opção, de que já fiz muito na vida e agora é hora de parar. Eu sei que pode parecer contraintuitivo para alguns, especialmente para aqueles que sentem dores ou cansaço. Mas é justamente essa mentalidade, essa imobilidade prolongada, que se torna um veneno lento para o coração e para todo o organismo. Pensem comigo, o corpo humano foi feito para o movimento, desde os nossos ancestrais. A nossa estrutura muscular é óssea. O nosso sistema circulatório e até o nosso cérebro funcionam melhor quando estamos ativos, quando envelhecemos. É comum a gente diminuir o ritmo. As articulações doem, o fôlego falta, e a cama ou o sofá parecem convidativos demais. E é aí que mora o perigo. A cada dia que passamos sentados, sem levantar, sem esticar as pernas, sem fazer o coração bombear um pouco mais forte, estamos enviando uma mensagem para o nosso corpo: diminua o ritmo, não preciso mais de você em plena forma. E o que acontece quando o corpo recebe essa mensagem? A má notícia é que ele obedece. Os músculos, que são os nossos grandes aliados na manutenção da força e da independência, começam a atrofiar, a sarcopenia, que é a perda de massa muscular relacionada à idade. É acelerada de forma dramática pela inatividade. E não pense que isso afeta apenas a capacidade de levantar da cadeira. A perda muscular impacta o metabolismo, dificulta o controle do açúcar no sangue e sobrecarrega as articulações que já podem estar sensíveis. É um ciclo vicioso. Menos músculo significa menos força para se mover, o que leva a ainda mais inatividade. E a saúde geral declina rapidamente. Mas o impacto mais crítico, do meu ponto de vista como especialista no coração, é no sistema cardiovascular, quando você fica inativo. Seu coração não é desafiado,
Ele se acostuma a trabalhar no piloto automático, sem grandes esforços, as artérias, que deveriam ser elásticas e flexíveis. Podem começar a endurecer mais rapidamente. A circulação sanguínea fica mais lenta, aumentando o risco de coágulos e de pressão alta. O colesterol ruim tende a subir e o bom a diminuir. A capacidade do corpo de usar o oxigênio de forma eficiente, a famosa capacidade aeróbica, despenca. É como um carro de luxo que fica parado na garagem por anos a fio. As peças enferrujam, o motor perde a potência, e quando você tenta ligar, ele engasga ou nem funciona. Nosso coração é o motor, e ele precisa de combustível e circulação para se manter forte e eficiente. A boa notícia é que reverter isso não exige correr uma maratona. O primeiro passo para parar esse hábito da inatividade é justamente dar um primeiro passo. Por menor que ele seja, comecem com o que é possível. Levantem-se do sofá a cada hora. Nem que seja para ir até a janela ou dar uma volta curta pela casa. Façam alongamentos simples enquanto assistem à televisão. Pensem em pequenas explosões de atividade ao longo do dia. Em vez de uma sessão longa e extenuante, apenas o ato de quebrar o período prolongado sentado já traz benefícios. Por exemplo, levantar e andar por 5 minutos a cada hora reduz significativamente o risco cardiovascular em comparação a ficar sentado por horas a fio. A chave é a consistência, não a intensidade. Caminhadas curtas e diárias são ouro. Comecem com 10 ou 15 minutos, 2 ou 3 vezes ao dia. Se um período maior for cansativo, use a varanda, o quintal, o corredor do apartamento. Se puderem ir para a rua. Melhor ainda, a luz do sol, o ar fresco. A mudança de cenário já fazem um bem enorme para a mente e para o corpo. Para muitos dos meus pacientes que se sentiam presos pela inatividade, comecei recomendando pequenas caminhadas no quarteirão ou no parque local. E o feedback é sempre o mesmo. Doutor, eu nem sabia o quanto sentia falta de me mover assim. Não é sobre fazer exercício, é sobre viver em movimento. É sobre resgatar a alegria de se deslocar, de sentir o corpo responder, de ter mais fôlego para as suas atividades diárias. É surpreendente como um pouco de movimento pode aliviar dores articulares e musculares que antes pareciam insuportáveis. Justamente porque o movimento lubrifica as articulações e fortalece os músculos que as sustentam. E essa é apenas a ponta do iceberg. Parar com a inatividade e começar a se mover é o alicerce. Mas, para que esse alicerce seja realmente sólido, precisamos construir sobre ele. Agora que entendemos a importância vital de colocar o corpo em movimento, vamos falar de outros pilares que, junto com a atividade física, formam um escudo protetor para o seu coração e para a sua vida, garantindo que vocês possam desfrutar de cada minuto com saúde e disposição, seguindo na nossa jornada para uma vida mais plena e um coração mais forte, depois de abraçar o movimento. O próximo pilar que eu, como cirurgião cardíaco, vejo como fundamental é a forma como nutrimos o nosso corpo. E aqui, meus amigos, não estou falando de dietas da moda ou restrições severas, mas sim de uma alimentação consciente, que seja um verdadeiro combustível para a sua vitalidade. Pense na sua alimentação como a energia que você coloca em um carro. Se você coloca combustível de baixa qualidade, o motor não vai funcionar bem, vai engasgar. E com o tempo, vai apresentar problemas sérios. O mesmo acontece com o nosso corpo. Uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados, com excesso de sal, açúcar e gorduras ruins. É um convite para doenças cardíacas, diabetes e inflamações crônicas que minam a sua energia. Vocês já notaram como se sentem depois de comer algo muito pesado e processado? Aquela sensação de inchaço, lentidão e até mesmo um cansaço inexplicável. Isso não é normal.
É o corpo reagindo ao que não lhe faz bem. Para o coração, o sal em excesso é um dos grandes vilões, pois eleva a pressão arterial, sobrecarregando o músculo cardíaco e danificando as artérias ao longo do tempo. O açúcar refinado e as farinhas brancas, por sua vez, podem levar à resistência à insulina e ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, um fator de risco enorme para doenças cardiovasculares. E as gorduras trans e saturadas em excesso, presentes em muitos alimentos industrializados e frituras, contribuem para o aumento do colesterol ruim e o entupimento das artérias. A boa notícia é que a natureza nos oferece tudo o que precisamos para uma nutrição de excelência. Priorizem alimentos frescos e integrais. Pensem em um prato colorido, com muitas frutas da estação, legumes e verduras. O Brasil, por exemplo, é abençoado com uma variedade incrível de frutas tropicais: manga, abacate, laranja, banana, que são ricas em vitaminas, minerais e fibras, nutrientes essenciais para um coração saudável. Incluam grãos integrais como arroz integral, aveia e feijão, que são fontes de energia de liberação lenta e ajudam no controle do colesterol. Consumam proteínas magras, como peixes, especialmente os ricos em ômega 3, como a sardinha ou o salmão, se tiver acesso, frango sem pele, ovos e leguminosas. E não se esqueçam das oleaginosas, nozes, amêndoas, castanhas, em pequenas quantidades, pois são fontes de gorduras boas. Um exemplo prático e simples é trocar o pão branco por pão integral, o refrigerante por água ou sucos naturais sem açúcar, e adicionar uma porção de salada colorida a cada refeição. Cozinhem mais em casa, usando temperos naturais como alho, cebola, ervas frescas em vez de caldos prontos e temperos industrializados cheios de sódio. E a hidratação. Meus amigos, é fundamental. Água pura, em abundância, ajuda na circulação, no funcionamento dos rins e até na disposição. Muitos dos meus pacientes relatam uma melhora incrível na energia e até na digestão, apenas aumentando a ingestão de água ao longo do dia. A água é vital para que o sangue flua livremente, levando oxigênio e nutrientes para todas as células do corpo, incluindo as do seu coração. Passando para o próximo pilar, que é tão crucial quanto o movimento e a nutrição, a qualidade do seu sono. Parece simples. Não é dormir bem, mas muitos idosos lutam contra a insônia, despertares frequentes ou um sono pouco reparador. E o que muitos não sabem é que um sono de má qualidade é um estressor enorme para o coração. Durante o sono, o corpo se recupera, as células se reparam e o sistema cardiovascular tem a chance de relaxar. A pressão arterial naturalmente diminui, o coração desacelera e o corpo se reorganiza para o próximo dia. Quando o sono é fragmentado ou insuficiente, o corpo permanece em um estado de alerta, liberando hormônios do estresse como o cortisol. Isso mantém a pressão arterial elevada, aumenta a frequência cardíaca e contribui para a inflamação e o desgaste das artérias. Pacientes que sofrem de apneia do sono, por exemplo, têm um risco significativamente maior de desenvolver hipertensão, arritmias e até insuficiência cardíaca. Para melhorar o sono, algumas estratégias simples podem fazer uma grande diferença. Estabeleçam uma rotina de sono. Tentem ir para a cama e acordar na mesma hora todos os dias, inclusive nos fins de semana. Criem um ambiente propício para o sono: quarto escuro, silencioso e com temperatura agradável. Evitem cafeína e álcool, especialmente nas horas que antecedem o sono. E tentem relaxar antes de deitar, ler um livro, ouvir música suave, tomar um banho morno. Evitem telas de celular, tablet ou televisão no quarto.
A luz azul emitida por esses aparelhos pode interferir na produção de melatonina, o hormônio do sono. Pessoas que seguem essas dicas básicas geralmente relatam não só um sono mais profundo, mas também mais energia e clareza mental durante o dia. Um bom sono é um verdadeiro remédio para o coração e para a mente. E, por fim, mas não menos importante, vamos abordar o estresse crônico. Em uma vida cheia de responsabilidades, preocupações com a família, com as finanças, com a própria saúde, é fácil cair na armadilha do estresse constante. O estresse, meus amigos, é uma resposta natural do corpo a ameaças, mas quando ele se torna crônico, ou seja, persistente e duradouro, ele se transforma em um inimigo silencioso do seu coração. Quando estamos estressados, o corpo entra em modo de luta ou fuga, liberando adrenalina e cortisol. Isso faz com que a frequência cardíaca aumente, a pressão arterial suba e o sangue seja direcionado para os músculos, preparando o corpo para uma ação em uma situação de perigo real. Isso é vital, mas no dia a dia, quando as preocupações são constantes, essa resposta se torna exaustiva para o coração e para as artérias. O estresse crônico pode levar à inflamação, ao aumento do colesterol, ao descontrole do açúcar no sangue e até mesmo a hábitos pouco saudáveis, como comer em excesso ou beber mais álcool, como forma de lidar com a ansiedade. Então, como podemos gerenciar o estresse? Não é possível eliminar o estresse da vida, mas podemos mudar a forma como reagimos a ele. Encontrem atividades que lhes tragam paz e alegria. Pode ser jardinagem, ouvir música, ler, pintar, conversar com amigos ou praticar meditação e exercícios de respiração profunda. Apenas 10 ou 15 minutos por dia dedicados a uma atividade relaxante podem fazer uma diferença enorme. Técnicas simples de respiração, como inspirar profundamente pelo nariz, segurar por alguns segundos e expirar lentamente pela boca, podem acalmar o sistema nervoso em questão de minutos. Lembrem-se que cuidar da mente é cuidar do coração. A saúde mental e a saúde cardiovascular estão intrinsecamente ligadas. Muitos pacientes, ao adotarem práticas de relaxamento, notam não só a redução da ansiedade, mas também a estabilização da pressão arterial e uma sensação geral de bem-estar. Esses pilares, movimento, nutrição, sono e manejo do estresse, são como as 4 paredes de uma casa robusta. Cada um é vital, e juntos, eles criam um ambiente de saúde e longevidade para o seu coração. No entanto, ainda há uma peça fundamental a ser encaixada para que essa construção seja completa e para que vocês realmente vivam a vida com a vitalidade que merecem. Chegamos a um ponto crucial, onde todas as peças se encaixam. Vimos que o hábito mais perigoso, aquele que eu, como cirurgião cardíaco, imploro para que parem, é a inatividade física crônica. Entendemos que ficar parado é um convite para o enfraquecimento do coração, a perda muscular e a diminuição da vitalidade. Mas essa não é uma sentença, e sim um chamado à ação. A boa notícia é que, ao reverter essa inatividade com pequenos e constantes movimentos, vocês já estão dando um passo gigante em direção a uma vida mais saudável e cheia de energia. Lembrem-se, não se trata de se tornar um atleta, mas de reencontrar a alegria e a capacidade de se mover com mais liberdade e menos dor. Comecem devagar, com uma caminhada no quarteirão, ou apenas levantando-se e alongando-se a cada hora. Cada pequeno movimento conta e contribui para um coração mais forte e uma mente mais alerta. E para sustentar essa base de movimento, exploramos a importância de uma nutrição consciente. Não se trata de uma dieta punitiva, mas de alimentar o seu corpo com o que ele realmente precisa, alimentos frescos,
coloridos, integrais, reduzam o sal, o açúcar e os ultraprocessados, e deem preferência a frutas, vegetais, grãos e proteínas magras. Pensem na comida como remédio, como o combustível de alta qualidade que seu coração e seu corpo merecem. Uma maçã, uma porção de feijão com arroz integral, um pedaço de peixe fresco. São escolhas simples que fazem uma diferença enorme na sua energia, na sua digestão e na proteção das suas artérias. E não se esqueçam da água, o solvente da vida, essencial para a circulação e para manter todo o seu organismo funcionando em perfeita sintonia. Além disso, mergulhamos no poder do sono reparador. A ideia de que idoso não precisa dormir tanto ou que é normal ter insônia é um mito perigoso. Seu coração e seu cérebro precisam desse tempo de descanso e recuperação para se rejuvenescerem e funcionarem no seu melhor. Criar uma rotina de sono, um ambiente calmo e livre de distrações, e evitar estimulantes antes de deitar. São passos simples que podem transformar suas noites e, por consequência, seus dias. Um sono de qualidade não só acalma o coração, mas também melhora o humor, a memória e a capacidade de lidar com os desafios diários. E, por último, mas não menos importante, falamos sobre o manejo do estresse crônico. O mundo moderno nos bombardeia com preocupações. Mas aprender a gerenciar essa sobrecarga é vital para o seu coração. Encontrem as suas válvulas de escape à jardinagem, a música, um bom livro, o convívio com pessoas queridas, ou até mesmo alguns minutos de respiração profunda. Liberar a tensão e encontrar momentos de paz é um bálsamo para o sistema cardiovascular e para a sua mente. Lembrem-se que o estresse prolongado é um peso invisível para o coração, e aprender a aliviá-lo é um dos maiores presentes que vocês podem dar a si mesmos. Meus queridos amigos, vejam esses pilares não como obrigações, mas como oportunidades. Oportunidades para retomar o controle da sua saúde, para redescobrir a alegria no movimento, no sabor de uma refeição saudável, na paz de uma noite de sono profundo e na serenidade de uma mente tranquila. Não esperem por uma crise ou por uma intervenção médica para começar. O melhor momento para cuidar do seu coração e da sua vida é agora. Cada pequena mudança, cada escolha consciente, acumula-se e se transforma em uma grande diferença no seu bem-estar geral e na sua longevidade. Eu sei que a vida pode apresentar desafios e que às vezes a energia parece pouca. Mas lembrem-se, vocês são a geração que construiu muito do que temos hoje. Tem sabedoria, experiência e uma resiliência incrível. Usem essa força para investir em vocês mesmos, no seu bem mais precioso, a sua saúde. Não se comparem com os outros, nem se cobrem demais. Apenas deem o próximo pequeno passo. Celebrem cada pequena vitória. Sintam a diferença que cada escolha positiva faz no seu corpo e na sua mente. Acreditem no poder que vocês têm de transformar a própria saúde. Pequenas mudanças podem, sim, fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e felicidade. Eu os vejo todos os dias e sei do potencial de vida que há em cada um. Vocês merecem viver cada dia com o máximo de vitalidade, aproveitando cada abraço dos netos, cada pôr do sol, cada conversa com os amigos, sem a sombra da doença cardiovascular. Eu ficaria muito feliz em saber o que vocês acharam dessas dicas. Compartilhem nos comentários abaixo se vocês já praticam algum desses hábitos ou se tem alguma outra dica de saúde que funciona para vocês. Sua experiência pode inspirar muitas outras pessoas. E se este vídeo fez sentido para vocês, se tocou o seu coração, por favor, deixem um like, um gostei para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem tão importante. E, claro,
Inscrevam-se no canal para não perderem nenhum dos nossos próximos vídeos sobre saúde e bem-estar. Juntos, podemos construir uma comunidade de pessoas mais saudáveis e felizes. Lembrem-se sempre, viver a sua melhor vida é possível em qualquer idade. Invistam em vocês, cuidem do seu coração e desfrutem de cada momento com plenitude. Um grande abraço e até o próximo vídeo.